Hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre fundamentos dentro das religiosidades. E a gente não poderia deixar de ter como primeiro vídeo aquilo que é o elefante na sala de todo mundo que trata de religiões afro-indígenas, afrodiaspóricas e afro-brasileiras. Vamos entender por que o sacrifício animal é um choque numa sociedade onde consome-se toneladas de carne industrializada. Por que a imolação bíblica é vista como fé e o axé dentro dos terreiros é criminalizado? Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje o nosso vídeo é sobre imolação animal ou sacrifício animal. Antes de chegarmos a uma ótica histórica, antropológica sobre a imolação animal, vamos entender um pouco como é feita a imolação animal dentro de algumas religiosidades afrodiaspóricas, afro-brasileira e afro-indígena. Obviamente, vamos ter particularidades dentro de cada religiosidade afrodiaspórica. Não podemos resumir todas as religiosidades afrodiaspóricas em uma só, como, por exemplo, dizer que o candomblé, que Quimbanda é a mesma coisa, que a Umbanda e a Macumba Carioca é a mesma coisa. Isso não faz sentido, já que cada uma tem uma construção social e cultural diferente. Mesmo assim, é preciso lembrar que essas religiosidades vêm de uma base muito semelhante e às vezes até igual, né? Somente acaba tendo influências diferentes que vão acabar tendo uma prática um pouquinho diferente uma da outra. Mas quando a gente fala sobre a sacralização animal, sobre o sacrifício animal, sobre a imolação animal, a gente está falando de algo que é sagrado dentro de todas essas vertentes. A primeira coisa que a gente precisa entender nisso tudo é que não existe simplesmente você pegar qualquer animal, cortar o pescoço dele e dizer que aquilo ali já é um sacrifício animal. Isso não existe nem dentro da Quimbanda, nem da Macumba Carioca, das Umbandas que tem imolação animal, do Candomblé, do Exim Orixá Ibelê, né, e etc, etc. Isso não existe. A gente precisa entender que aquele animal ele passa a ser visto como algo sagrado. E até mesmo para chegar à situação da imolação animal, do sacrifício, ainda precisa passar por uma série de situações para ver se aquele sacrifício vai ser feito mesmo ou não. O primeiro passo para saber se vai existir a imolação animal é abrir um jogo oracular, como por exemplo um Obi, né, ou um Búzios, né, um Meredim Logum, o Opeleifá, etc. Ali, através dele, a gente vai ter as orientações, tanto das divindades ou das entidades, para poder entender se vai ter uma imolação animal e qual animal vai ser imolado naquela religiosidade dentro daquela prática religiosa. Se for confirmado que vai algum tipo de animal para sacralização, a gente precisa entender que esse animal não é qualquer animal, ele passa a ser um animal sagrado. Então, qualquer tratamento para esse animal deve ser digno, não somente por ele ser um animal sagrado, mas por ser uma vida também. Então, esse animal vai passar a ser tratado como membro da família religiosa que está dentro desse terreiro, por exemplo. Se é um ritual, por exemplo, de Quimbanda, a gente precisa entender que aquele animal agora faz parte da nossa família, faz parte do nosso trabalho espiritual. Então ele vai ser tratado como membro da família de fato. Então ele terá uma água adequada para ele poder beber, ele terá uma comida adequada para comer, ele também fará parte, geralmente nas Quimbandas de verdade, será tratado como desde pequeno, desde pintinho até se tornar uma galinha, um galo ou um cabrito. Isso vai depender muito do que é a sacralização, né? Então ele desde pequeno é tratado ali dentro com todo o respeito possível. Obviamente a gente sabe que existem muitas casas que são lugares urbanos, né, e que não tem dentro do terreiro um espaço para isso, mas normalmente, e é o certo a se fazer, esses animais vão ser cuidados num lugar como, por exemplo, numa roça, ou até mesmo sendo pago para uma pessoa para que ela cuide ele dentro da sua casa em si, né? Não é qualquer animal, não é simplesmente no mercado comprar uma galinha, que isso não faz sentido dentro da nossa prática religiosa. Então aquele animal, no dia da sua imolação, é levado até o terreiro e é perguntado para ele se ele quer ser imolado ou não, se ele quer fazer parte daquela ritualística. E como é feito essa pergunta, já que o animal não fala? Através de jogos oraculares, obviamente. A gente vai ter o jogo oracular ou familiar, ou búzios, ou obi e etc. E vai ser jogado para saber se aquele animal quer ser imolado ou não, né? Se ele quer fazer parte daquela ritualística. Dependendo do número de vezes que sair o positivo, ele vai ser imolado. Se é dito que não, se aquele animal não aceita a imolação, ele é solto na natureza. Então, a partir daí, a gente já começa a entender o quanto é mais humano ter um animal imolado num terreiro do que ter um animal de frigorífico para você comer no seu dia a dia. Então, se o animal aceitou, agora é a parte religiosa, a parte ritualística, onde aquele animal é preparado para sacralização. Esse preparo é feito através de banhos de ervas, é feito
feito através de rezas, é feito através de defumações, é feito através de encantamentos. Ele nunca é um ritual onde simplesmente se pega o animal e se faz a sacralização. Ele tem todo um contexto. O animal não pode estar estressado, ele não pode estar com fome, não pode estar com sede. Isso tudo não faz sentido dentro da nossa religiosidade, porque eu não tenho como me alimentar energeticamente, não tenho como trazer equilíbrio para minhas energias, trazer uma abertura de caminhos através do egé, do sangue, se aquele animal estava estressado, se aquele animal estava com fome, se aquele animal estava com sede. Inclusive, existem algumas famílias que vão olhar para isso como algo negativo, onde todo o sentimento daquele animal pode ser transferido para você. E aproveitando sobre o sentimento do animal, é importante deixar muito claro que o corte, a imolação de fato, é feita de uma forma onde o animal não sinta dores. A gente vai entender que existe um processo quase hipnótico, e isso eu estou falando de forma científica, não espiritualizada, né, para que aquele animal comece a adormecer. Após isso, ele é feito de uma forma onde todo corte tem que ter o mínimo de dor possível. Qualquer sofrimento, maus tratos não é visto dentro da nossa religiosidade, seja umbanda, quimbanda, candomblé, macumba carioca, não é visto como algo válido. O animal não pode ser maltratado. Pelo contrário, ele tem que ser muito bem tratado, até mais do que a gente. Afinal de contas, é uma vida que se vai para a nossa continuar. Após a sacralização, o sangue do animal é ofertado para as entidades, para as divindades, para poder trazer equilíbrio energético, abertura de caminhos e fazer uma conexão com o espiritual. A carne do animal também é oferecida para as entidades e para as divindades em algumas situações específicas, Mas toda a carne mesmo do animal é consumida pela comunidade. No caso aqui a gente está falando do terreiro, mas não necessariamente se faz só no terreiro. Afinal de contas, quando a gente fala de por exemplo, um cabrito que é imolado, ele vai ser cozido ou vai ser simplesmente limpo e distribuída a carne dele para toda a comunidade em volta do terreiro. A gente precisa lembrar que a maioria dos terreiros são localizados em comunidades carentes, E alimentar essa comunidade faz parte da nossa busca pelo ingunzo, pelo axé. Então o animal é cozido e consumido pela comunidade. Em algumas ritualísticas a gente vai ver que não se consome o animal, mas são ritualísticas muito raras. E também pode acontecer de, através do jogo, sair que a pessoa que está fazendo a sacralização não pode consumir, mas toda a comunidade pode consumir no final. Então entendemos que a sacralização animal dentro dos cultos é feita de uma forma extremamente respeitosa. A dor não é bem-vinda, o sofrimento não é bem-vindo, muito menos os maus tratos. Então por que a gente é tão demonizado? A primeira coisa que a gente precisa entender do porquê da gente ser demonizado pelo sacrifício animal é entender o conceito de primitividade. O conceito de primitividade surge no século XIX, através de uma pirâmide criada pelos antropólogos cristãos que vão dizer que o topo dessa pirâmide é o cristianismo europeu, que é higienizado, que é colonizado, que é branqueado. E a base dessa pirâmide são os cultos africanos e indígenas, que é visto como primitivo, como sujo, como agressivo, como selvagem, por exemplo. Mas essa é uma visão extremamente hipócrita, até porque se a gente olhar para o livro de Levíticos, ele é um manual detalhado de como sacrificar um animal para Deus. Se olharmos para a Grécia Antiga, que é vista como o berço da civilização ocidental, não existia vida cívica sem o sacrifício de bois e ovelhas, por exemplo. Então por que o incômodo só surge quando a sacralização animal é feita dentro de cultos africanos e indígenas? A resposta é bem clara, não é sobre o sacrifício animal, não é sobre olhar para o animal como um pobre coitado que está sendo sacrificado, é sobre quem está fazendo, é sobre a cor de quem está fazendo o sacrifício animal. Não podemos esquecer das nossas bases originárias. Nas religiões indígenas brasileiras, a gente vai ver a relação do animal com os indígenas como algo de parentesco e muito respeito. Não existe matança gratuita, existe o abate ritualizado, onde é pedido até mesmo a licença aos espíritos da floresta e às divindades da floresta. E aqui a gente precisa apontar a hipocrisia da sociedade, porque quando a gente fala de culto afro-religioso, da imolação dentro desses cultos, é visto como algo negativo. Mas essas mesmas pessoas vão consumir o frango, o boi que é vendido no mercado e elas nunca se perguntam como aquele animal foi tratado. Ela nunca se pergunta se ele teve água suficiente, se ele comeu o suficiente ou se ele foi tratado na imolação com respeito e dignidade, o que geralmente não é. Além disso, a gente vê um fenômeno um pouco curioso. As pessoas que atacam a religiosidade afro por causa da imolação são as mesmas que fecham os olhos para o abandono sistemático de cachorros e gatos nas esquinas, por exemplo. O amor aos animais, para muitos deles, são apenas uma ferramenta retórica para exercer o seu racismo religioso. Eles não amam os animais, eles apenas odeiam a nossa cultura. Na quimbanda, o sacrifício animal ainda é mais direto. Estamos falando do ingunzo, que é a força vital, bruta. As entidades dentro da quimbanda são entidades de dinamismo, por exemplo. O sacrifício ali é um pacto de vitalidade, é vida pela vida. Negar isso é negar a própria biologia da religião.
é ignorar a história da religião. Demonizar a Quimbanda é tentar domesticar uma religiosidade que sobreviveu justamente por ser selvagem. É tentar domesticar um culto livre que resistiu à moralidade cristã que tentou nos colocar de joelho, por exemplo. Lutar contra o preconceito da imolação do sacrifício animal não é apenas defender um rito religioso, é lutar pela dignidade dos povos africanos e indígenas. É dizer que nossos ancestrais não eram primitivos e nem selvagens. Eles eram cientistas do espírito que entendiam muito mais as trocas energéticas da natureza do que o homem moderno que vive hoje dentro de escritórios de pedra, por exemplo. Se você quer entender a origem do culto, você precisa aprender que a vida e a morte caminham juntas. E no terreiro, a sacralização animal é um ato de reverência à vida que ele sustenta. É importante deixar claro que a gente está falando sobre imolação animal religiosa, a gente não está falando sobre maus tratos. E também é importante deixar claro que você não tem nenhuma obrigação de fazer imolação animal e nem se sentir confortável com isso. Então, para ser um pouco mais didático, eu vou falar um pouco da minha vida particular, sobre os meus sentimentos dentro da religiosidade. O que vocês não vão ver eu fazendo muito aqui. Eu tenho que deixar claro que eu não sou uma pessoa que gosto de fazer o sacrifício animal, que sinto prazer em fazer o sacrifício animal. Até porque, se eu fosse esse tipo de pessoa, eu estaria errado. Quando a gente fala sobre sacrifício animal, o certo é de fato você sentir pena, é de fato você sentir dó, é de fato você olhar para aquele animal como um animal sagrado e que a vida dele está sendo, entre aspas, tirada para que a sua continue. Então sentir dó, sentir pena, não gostar de fazer aquilo é o ato mais correto, porque é um ato de respeito. Eu decidi que eu ia seguir pelo caminho da Quimbanda e não existe Quimbanda sem imolação animal. Então eu coloquei na disposição da religião e eu não posso tentar modelar a religião à minha disposição. É ao contrário, eu tenho que estar disposto ao culto que eu escolhi seguir. Então não adianta você entrar e criar uma quimbanda vegana, por exemplo, uma quimbanda sem imolação animal. Isso não é quimbanda, né? Assim como outras religiosidades, como o candomblé, né? Como o ifá, né? Você não tem como pegar e criar uma religiosidade moldada ao seu prazer e às suas comodidades. Pelo contrário, religião que é cômoda não é a religião certa. Religião tem que ser algo que te incomoda para você sair da sua zona de conforto e se entender como uma pessoa que precisa se curvar a ela. Então, se você não se sente confortável com o sacrifício animal, tudo bem, não faça. Se você é uma pessoa que está dentro de religiosidade, que tem o sacrifício animal, você vai ter que se curvar a isso e sinta-se mal mesmo, sinta-se desconfortável, porque o ato de estar desconfortável é um ato de você entender que ali é uma vida que se vai para a sua vida caminhar. Como sempre, toda a parte bibliográfica, as referências usadas para construir esse vídeo estão aqui na descrição do vídeo. Me segue, curte, compartilha. Obrigado a todos. Tamo junto, até a próxima.